Olá, prezados amigos, bem-vindos a este vosso programa Apontamentos da Semana. Aqui nós encontramos-nos semanalmente para partilharmos, para refletirmos sobre vários assuntos bíblicos e esta semana nós voltaremos exatamente a falar de um novo assunto. É realmente interessante porque o assunto desta semana vai falar de alguém que era improvável que fosse uma missionária de Deus. Muito bem, vamos ver de quem se trata e vamos ver de facto o que é que Deus tem para nos dizer através dessa missionária. Para isso nós contamos mais uma vez com a presença do pastor Ilídio Carvalho, a quem nós queremos desde já saudar. Olá, pastor Ilídio, bem-vindo. E aqui estamos outra vez na companhia dos nossos amigos para, enfim, refletirmos sobre mais um assunto que com certeza vai ser, digamos, na linha daqueles que temos vindo a tratar até agora. Muito bem, missionária ou a missionária improvável, e neste contexto, a determinada altura, nós vemos que o profeta Naamã é alguém que, portanto, se sente perturbado na sua vida. E é interessante sabermos aqui um bocadinho por que razão é que a lepra, no caso concreto, era uma causa de perturbação na vida deste homem. Primeira questão. Segunda questão, não menos importante, por que razão é que Naamã e a sua esposa, a sua mulher, deram ouvidos, e isto é que é realmente também muito importante, deram ouvidos ao conselho de uma escrava israelita. Estas são as questões que eu lhe quero colocar já para começarmos digamos, a reflexão do assunto desta semana. O episódio desta semana, segundo que se encontra na Palavra de Deus, ela encontra-se no segundo livro de Reis, no capítulo 5, e todo o capítulo 5 fala acerca deste episódio de Naamã. E no capítulo 5, logo na introdução, mostra-nos quem era este Naamã. Este Naamã diz que era um alto dignitário da Assíria, e só que tinha tudo realmente o que este mundo pode oferecer, mas tinha qualquer coisa que impedia que esse tudo não fosse grande coisa. Tinha riqueza, tinha posição social, era alguém do exército, alguém dentro do governo, mas tinha uma doença que na altura correspondia aos dias de hoje, um cancro ou sida ou coisa parecida. Ou seja, lepra. E se eu ler aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 5 e no verso 1, no final do verso 1, este senhor tinha tudo, mas era um varão, um homem valoroso, e diz o texto, porém, leproso. E era este handicap que este homem tinha. Ora, de que serve ter tudo isso que o mundo oferece, que a sociedade oferece, que o ser humano oferece ao seu semelhante, mas faltando o melhor, que é a saúde? Portanto, que é a maior riqueza, no fundo, o pobre, dito pobre, por vezes nós não sabemos que, nem sequer nos apercebemos que a maior riqueza é ter saúde. Mas então, se tivéssemos mais uns tostões, não seria melhor? Sem dúvida que era. Sem dúvida, não vamos sonegar isso, não é? Mas esquecemos que o maior bem que nós podemos ter nesta vida terrena é a saúde e a qualidade de vida. Ora, este homem também tinha esse problema. E, portanto, como resolver esse problema? Não esqueçamos que a Assíria era uma potência nesta época, e estamos a falar no 9º século antes de Cristo. E a Assíria era, nos dias de hoje, os Estados Unidos. E era conhecido, como veremos mais tarde, nos programas a seguir, em relação a Jonas, vemos que tinha uma agressividade tremenda, uma rudeza em relação aos escravos, aos vencidos, uma coisa horrorosa, no mínimo. E, no entanto, eles eram os conquistadores do mundo, eram os donos do mundo para a época, os polícias do mundo, então. Mas como fazer? Até que a história coloca alguém que está ao serviço deste homem. Diz uma jovem escrava israelita. Ora, e o que é que ela vai dizer à sua senhora? Que o meu senhor
seu marido, não tenha problemas. Ele que vai a Israel, ao norte de Samaria, e temos lá um profeta que se chama Eliseu, e lá ele tratará, saberá melhor do que eu, para que o seu marido recupere a saúde. E a mulher disse ao seu marido, e o marido vai dizer ao rei, olha, foi-me dito isto assim, assim, o que é que eu faço? E o rei escreve cartas, não é? De igual para igual, ao rei de Israel, para dizer, olha, vai aí o meu servo, trata o melhor que podes e vê o que é que se passa acerca disso. O rei de Israel, quando recebe aquela carta, ele pensa que é algum complô. Como é que eu tratar da lepra, mas que eu sou o rei, não passo disso, só Deus é que o fará, não sou eu. E ele pensou, há aqui uma armadilha qualquer, não sei qual é o meu para atingir um fim. E vemos que o discurso, ou melhor, que o conselho desta jovem escrava, em primeiro lugar para a época, uma escrava é alguém, um escravo ou uma escrava, é alguém que tem vida suspensa, ou seja, existe sem existir. Não tem entidade própria. Muito mais como mulher. Então, se fosse um homem escravo, não tinha identidade própria, mas era um homem. Agora, uma mulher escrava, então é que não havia nada que ela pudesse dizer, tivesse qualquer base, qualquer credibilidade. É por isso que, se permite um bocadinho parênteses em relação a Jesus, na ressurreição de Jesus, curiosamente ele aparece a mulheres. Madalena, a primeira mulher. Ora, para a época, quem é que acreditou em mulheres? Ninguém. E muito menos numa ressurreição. Porque o testemunho era de mulher. Uhum. Ora, e outros níveis, nós vemos que se Jesus é uma farsa, ninguém quer vender um produto quando começa com alguma coisa que a nível social não se entende. Bom, então, esta jovem tem um discurso, pois bem, ele que vá, o meu Senhor que vá a Israel, não custa nada. E estamos a ver, tomar aquilo a sério é um bocado difícil. O certo é, a Bíblia diz que foi tomado a sério. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa muito simples. Ele vai, como é normal, haja a recompensa se por acaso alguma coisa de bom me acontecer. E diz aqui no verso 5, onde ele vai para Israel, não é, em viagem, e leva consigo, não vai de mãos vazias. Diz aqui o texto que ele leva na sua mão 10 talentos de prata. Ou seja, cerca de quase meia tonelada de prata. Leva mais, leva 6.000 ciclos de ouro, ou seja, uma bagatela de quase 90 quilos de ouro, se por acaso, para ofertar a alguém que o possa livrar desta chaga má e maligna, que é a lepra incurável para a época, o maior flagelo da época. Não é? Como ainda era no tempo de Jesus, não é? Basta que o leproso quando aparecia em público, tinha que trazer um sino imundo, imundo, imundo. Uhum. Imagine 9 séculos antes. Ora, este homem tinha tudo para ser feliz, tudo que o mundo pode oferecer, sendo leproso. E então, ele, como se não fosse de mãos a abanar, leva, repito, meia tonelada de prata, cerca de 90 quilos de ouro e umas mudas de vestidos para quem o curar. É o que ele leva. E realmente ele vai até, segundo o mandato, vai seguir o que a jovem disse e vai até ao profeta. Né? Pois, e é agora aí que nós vamos entrar, efetivamente, pastor Elídio, porque de facto nós já percebemos que, assim como nos dias de hoje, uma doença nos perturba, uma doença nos deixa exatamente com preocupações, não é verdade? E, por vezes, as propostas chegam-nos até por pessoas que menos nós esperamos, não é verdade? Foi o caso desta escrava, não é? Que Naamã e a sua esposa acabam por dar ouvidos, não é? Alguém que não tem insignificante, que é insignificante no contexto. Nem existe sequer, como acabou de dizer, mas acabam por escutar, acabam por realmente... obviamente por indicação divina, por direção de Deus. E agora, pastor Elídio, entrando já nessa parte, depois dessa explanação, nós vemos que, digamos, Eliseu, podemos talvez aqui referenciar alguns dos grandes feitos do ministério de Eliseu, não é? Para percebermos logo aqui quem é quem, não é? E depois, outra pergunta também muito interessante, para além dos feitos, de alguns dos feitos, grandes feitos do ministério de Eliseu, qual foi a lição que Naamã, porque Naamã vai aprender, ou teve de aprender, antes de poder ser curado, não é?
Naamã vai, obviamente, como disse há pouquinho, a Síria era o polícia do mundo, era os Estados Unidos da época. E qual é o espanto dele quando ele chega à casa, à suposta casa onde habitava o profeta Eliseu? Podemos imaginar um primeiro-ministro com todo aquele séquito que o acompanhava, aquele luxo que era acompanhado, portanto, sendo ele o polícia do mundo, não há um mínimo protocolo para o receber. O que é estranho, não é? Venha quem vier, ainda que seja um chefe de Estado minúsculo, há um protocolo para receber o senhor que desce do avião. Aqui ele desce do avião para a época, não é? E não há ninguém para o receber, ninguém. Mas o profeta nem sequer sai de casa para dizer, olha, o profeta sou eu e a receita é esta. Nem sequer. Podemos imaginar o orgulho deste homem, habituado a estar nas palminhas a todos os níveis, quer no mundo político, no mundo social, e agora vem-me este senhor que eu não tenho o prazer de conhecer, nem sequer me recebe. É uma falta de respeito, uma falta de ética, uma falta de protocolo, uma falta de tudo. E então recebe um mensageiro, um enviado, um criado do profeta, não é? De Eliseu, para dizer, olha, queres-te curar? É muito simples. Vais ali à zona mais suja do Rio Tejo, não é? Vais lá no Rio Jordão e dás 7 mergulhos. E ficas curado. Isto é a todos os níveis surreal, é qualquer coisa de impensável. O quê? Faça esta viagem tremenda para nem sequer ser recebido com toda a dignidade que o meu estatuto merece. E mais lá, e mais que... E agora diz-me esta alma de Deus que eu devo ir banhar-me no Rio Jordão, um rio de nada, quando na minha terra tem grandes rios caudalosos, rios límpidos e... É por isso que aí tem que haver uma lição clara, não é? Antes de ser, não é? Portanto, o que é que... A primeira lição, o grande orgulho de Naamã tem que ser engolido. Tem que fazer tábua rasa. Porque Deus não pode encher um copo que está cheio do eu. Uhum. Tem que se esvaziar do eu para que Deus possa incutir em nós o seu Espírito. E foi isso que aconteceu. Ou seja, ele, vou, não vou, mas quê? Mas isto é tudo uma incoerência, isto é tudo... não tem lógica nenhuma. E a escravazinha vai dizer, mas custa alguma coisa, meu senhor, fazer isso? Custa alguma coisa? Mais uma vez a escrava. Não é? E vemos aqui todo o plano de Deus. Vemos aqui a tal missionação que, ao nível de escravo, esta jovem pôde fazer em relação ao seu senhor. Ora, ele... Bom, vendo bem, o que é que eu tenho a perder? Já que vim. Já que aqui estou, exatamente. Pronto, é ao Jordão, vamos embora. Não há um lugar específico para ir, vou-me banhar 7 vezes. E diz aqui no verso 14, então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino. Para vermos a comparação do antes e do agora. E ficou purificado. E agora aqui é que está uma parte interessante que convinha explicá-la, que é a parte que encontramos no verso 17 ao verso 19, que é, quanto a mim, o coração da questão. Não se esqueça que diz aqui, no início, quando ele sai da sua casa para ser, enfim, supondo que acontecerá uma cura, não é? Quanto é que ela não vale? E, curiosamente, no universo religioso de hoje, há muitas coisas estranhas que se passam à conta disto, não é assim? Sim. Onde ele diz aqui, como disse, repito, estou a ler, no segundo livro do Reis, capítulo 5, no verso 5, já vimos, ele leva de sua casa 10 talentos de prata, cerca de quase meia tonelada de prata, é qualquer coisa, não é? Leva cerca de 90 quilos de ouro, não é mau como dote para quem o curar. E o que é que ele faz? Diz aqui, no verso 15, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele, e vai dizer o quê? Agora Eliseu, visto que já sei o teu nome, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Meia tonelada de prata, 90 quilos de ouro e mais umas peças mudas de roupa. E para espanto deste homem, Eliseu, não.
Não tenho nada a ver com isso. De graça tomaste, de graça dai. Mas agora é o contrário. Tu não queres nada comigo, mas eu agora quero alguma coisa tua. E é aqui, meus amigos, que diz aqui no verso 17 em diante, e ao verso 19 ele diz, então, eu respeito a tua opinião. Não concordo com ela, mas respeito. Então, quem que trabalha gratuitamente, não é? Mas ele diz, já que não queres, mas eu quero ti. Quero ti o quê? Uma carga de terra de um jugo de mulas. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao teu, e neste caso a partir de hoje, meu Deus. Pois, e de facto eu tinha, e entramos exatamente na última questão, porque vai muito nessa direção, pastor Ilírio, que é o que é que vai levar Naamã a converter-se à adoração de Yahvé, não é? O Deus de Israel. Exatamente, portanto, isso, não é? Ele conhece o Deus, este Deus é o melhor Deus, porque o Deus da Assíria, que ele estava habituado a cuidar e a louvar e a honrar, à sua maneira, era o Deus Rimon, o Deus da chuva, o Deus da tempestade. E cada vez que ele tinha, e como ele diz, portanto, este agora é o meu Deus, o verdadeiro Deus que eu conheço. Porque isto não se faz em lado nenhum, como aconteceu a mim. Isto tem que ser obra dos deuses. E o teu Deus realmente, os meus foram impotentes para me tratar. O teu não, o teu, como uma simples 7 vezes ao rio, eis que eu estou aqui como uma carne, como de uma criança. Para vermos a diferença. Ora, eu quero levar uma carrada de mulas, de terra de mulas, para quê? Porque é que ele fez isso? Porque ele pensava, na altura, os deuses nacionais só atuavam sob o sol nacional. Ora, se eles moram na Síria, mas estamos em Israel, portanto, o Deus de Israel, como é superior aos meus deuses nacionais da Síria, não é? Então eu levo terra para quê? Para que eu faça uma eira onde eu estiver, com essa terra, então na sua concepção, não é assim? A terra que lá está, que é de Israel, o Deus, apesar de eu estar na Síria, o Deus vai atuar na Síria, porque a terra é de Israel. Aliás, é o que diz a nossa história, os nossos reis portugueses em exílio na Áustria, não é? A rainha consorte, quando ela dava à luz, o que é que faziam? Levavam 4 barricas de terra portuguesa, lusa, punham cada barrica debaixo de um pé da cama, e ela, apesar de estar na Áustria, ela dava à luz sobre terra portuguesa. Era assim que se fazia, que é exatamente isto que aqui está, 9 séculos antes de Cristo. Não é? Ora, portanto, ele ao adorar o Deus de Eliseu, embora que estivesse em Israel, na Assíria, portanto, ele estava, na sua ocasião, a adorar o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Exatamente. E depois ele diz aqui uma coisa mais interessante, no verso 18, nisto, perdoe o Senhor, teu Deus, ao seu servo que sou eu, Naamã. O que é que ele está a dizer? O que é que ele vai conversar a Eliseu? Ele vai dizer assim, eu sou homem de Estado, eu tenho que acompanhar o meu rei, o meu rei Ben-Hadad I, aos serviços dele. Eu já não acredito naquilo, mas eu tenho que fazer o protocolo. Veja como ele diz. Estou a ler, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 18. Nisto, aquilo que eu vou dizer, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E o que é? Quando o meu senhor, o rei Ben-Hadad I, entrar na casa de Rimon, o nosso Deus, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, o protocolo era assim, levava na mão, e agora quando ele se curvar ao rei, ao Deus, eu não posso ficar em pé. Também tenho que seguir o seu gesto. Não é? Também tenho que me ajoelhar. Quando ele estiver na minha mão e eu também me tiver que curvar na casa de Rimon, quando isto acontecer, me encurvar na casa de Rimon, neste ato, perdoe o Senhor, teu e meu Deus, ao teu servo que sou eu. Ora, o verbo salash, perdoar, é um termo que só é aplicável a Deus, o perdão de Deus. Apesar de eu conhecer o verdadeiro Deus, uma questão de protocolar eu tenho que o fazer, ou devo fazê-lo. E a resposta, 9 séculos antes de Jesus, verso 19. E Eliseu disse a este senhor, Naamã, o Ciro, somente vai em paz. É uma coisa, 9 séculos antes de Jesus. Eu pergunto-me se nós, pastores, nós cristãos, nós conhecemos certas coisas, hoje em dia, num contexto parecido, não vou dizer quais, mas num contexto parecido, não é assim? Alguém que quer entregar-se ao Senhor, se tivesse qualquer coisa parecida, se nós teríamos esta resposta. Vai em paz. Ora,
E vemos aqui o quê? Que a maneira como Deus olha para cada um de nós. Primeiro, a missionação desta jovem na casa deste seu senhor, e repito, um escravo é alguém que tem, tecnicamente falando, alguém que tem vida suspensa, quer dizer, é como a nossa galinha no nosso capoeiro, na capoeira. Ela existe quando nós pensamos até que a gente faça um guisado com a galinha. É a mesma coisa. Um escravo, na altura, em casa de um senhor, ele ou ela só existe quando o senhor não acordar de bom humor. Portanto, por isso é que diz que tem vida suspensa. É um ser que existe, mas que não existe. Porquê? Porque, tecnicamente, quando eu ganhei a batalha, ou aquela guerra, ou aquela sevícia contra a Espanha, por exemplo, quando eu ganhei, era suposto que eu matasse toda a gente. Mas como eu não matei, mas tecnicamente já estavam mortos naquele dia que eu ganhei a batalha, mas como eu não o fiz, eles estão vivos. Só que perante a lei já não existem. Daí dizer-se vida suspensa. E vemos a missionação desta jovem na casa daquele senhor. Muito bem, pastor Elídio, espetacular. Prezado amigo, prezada amiga, concordará comigo, com certeza, com esta reflexão que acabamos de fazer. É assim, este Deus é assim, este Deus que nos quer curar a cada um de nós dos nossos pecados, enfim, de tudo aquilo que o nosso coração, das nossas feridas que estão cá dentro. É este Deus que nos quer curar de forma gratuita, sem pedir rigorosamente nada. É este Deus que, quando encontra em nós disponibilidade, nos diz, vai em paz. Por isso, eu gostava muito que esta manhã, ou nesta semana, nós pudéssemos experimentar exatamente o poder curador de Deus na nossa vida. Nós vamos ficar por aqui, mas voltaremos para a semana. Para a semana voltaremos com um novo tópico, com um novo assunto, e para a semana vamos falar de outro profeta, neste caso de outro personagem. Vamos falar acerca de Jonas. Portanto, não perca. E, enfim, porque nós queremos que continue a nossa companhia, porque este programa, você é a razão de ser deste programa. Até lá, meu prezado amigo, minha prezada amiga, fique com o nosso abraço e com a paz de Deus em seu coração. Bem-aja.